Hoje a gente tem explicações e as consequências de que matar, porque veio a segunda revelação. A segunda revelação foi Jesus. Jesus trouxe conhecimentos assim, de supetão. Disse, amai ao próximo como a vós mesmo. Isso não foi Jesus que criou. Está escrito lá por Moisés. Lá no Deuteronômio você encontra. Não vou dizer aonde que é para você ler o Deuteronômio todo, se você tiver curiosidade, e vai aprender muito mais do que indo só ver se eu estou dizendo a verdade ou não. Então, está lá escrito, vão lá ler o Deuteronômio. Aproveite e leia os outros livros também. E quando você estudar aqui a Gênesis, a criação, você vai se chocar com a criação de Moisés, ou seja, a Gênesis de Moisés. E vai ver que Moisés tinha razão muito canto, hoje que a ciência está mostrando. Bom, Jesus troca aquele Deus violento, aquele Deus vingativo, aquele Deus com sensações humanas, por um Deus maior, um Deus muito mais superior, um Deus de bondade, um Deus Pai, um Deus Criador, um Deus que criou o universo, nos dirige com amor, com justiça e com caridade. E a terceira revelação, porque Jesus disse, eu estou ensinando coisa a esse povo, mas sei que eles não estão entendendo tudo. Mas eu vou mandar o Consolador lá na frente, tá? No Evangelho de João. E Jesus descreve muito bem o que ia fazer. Ia falar com o Pai, pedir ao Pai para mandar o Consolador. Não era ele, era outro Consolador. E de repente está Moisés e uma chuva de Espírito por toda a terra, falando, dizendo que eram almas dos homens que tinham vivido na terra. E no supetão, 1850 a 1870, vamos dizer assim, em 69, quando morre Kardec, nesse intervalo se conhece os caminhos de se descobrir o mundo espiritual. As relações dos espíritos com o mundo físico, a relação do espírito quando pratica o mal na Terra, quais as consequências. Então, todas essas leis, os espíritos explicaram de uma maneira sucinta, e Kardec reuniu tudo num livro que ele chamou o Livro dos Espíritos. Muito lógico, foram os espíritos que responderam, então é o Livro dos Espíritos. E Kardec, na revista na revista que ele criou, que editava toda semana, ou toda semana não, todo mês, ele explica porque deu o nome de Espiritismo. Quem quiser pode ir lá ler na revista que ele estava sempre fazendo comentários em tudo que ele estava trabalhando. Então, foi a terceira revelação, que foram conhecimentos que, ao invés da ciência ir buscar lentamente, fazendo hipóteses, testes, procurando saber, descobrindo, formar uma teoria e ficar esperando que o tempo mostrasse que aquela teoria estava completamente correta, de repente, Jesus manda Moisés, que dá um direcionamento ao conhecimento, depois ele próprio, Jesus, vem, e depois ele manda o Consolador. Essa chuva de espíritos que responderam os livros, responderam as perguntas de Kardec, que juntou tudo, coordenou tudo, catalogou e fez, elaborou o livro dos Espíritos. Então, é chamada aí a terceira revelação. E a Gênesis não é nada mais do que um comentário desses livros, com o conhecimento que Kardec já tinha, e conhecimento
Kardec adquiriu elaborando o livro, e depois ele mesmo estudando, e depois ele mesmo conversando com o espírito através dos médiuns, ele conversando com os espíritos, que ele passou a conversar para fazer o livro Céu e Inferno. É aqueles espíritos que viveram bem na Terra, estão catalogados no lugar céu. Aqueles que viveram de maneira que afrontaram, descumpriram as leis naturais, que o pecado não é nada mais do que descumprir as leis naturais, o sofrimento que eles estão, com arrependimento e sabendo que tem que voltar para corrigir tudo que fez. E aproveitando esse último instantinho, médium é aquele que faz a ligação do espírito com as pessoas que estão encarnadas. Realmente ele é um sensitivo. Se um espírito conversa com ele e ele não escreve ou não diz para os outros, não serve para a humanidade, só para ele não está sendo médium. Muita gente diz, fulano tem mediunidade, fulano é médium. Fulano é médium de ver, de vidência. Não, ele é um sensitivo de vidência e pode utilizar a sensação dele de ver para trazer mensagens para outras pessoas. Aí ele está mediando as informações do mundo espiritual com o mundo físico. Se ele guardar só para ele não está exercendo a mediunidade. A mediunidade é um exercício das suas faculdades. Se eu sou sensível, eu escuto. Se eu vejo, se eu psicografo, se eu não levar as mensagens, se eu não levar as mensagens trazidas pelo Espírito que usou meu corpo para servir à humanidade, eu não estou sendo médium, eu só tenho a faculdade. Então, muita coisa para a gente estudar.